Fala galera, beleza? Professor Bruno na área, voltando com mais uma videoaula do módulo de Flash. É isso aí, voltando aí com o módulo de Flash. E nessa aula eu vou mostrar para vocês como fazer a leitura de arquivos XML. Então, seguindo os pedidos aí de um colega lá do canal, que acompanha o canal, ele estava precisando de fazer leituras, né, em arquivo de texto ou arquivos XML. Na verdade, ele queria criar alguma espécie de banco de dados, que é essa mais ou menos a função do XML, né? Criar uma espécie aí de arquivo de dados para ser lido por outras plataformas. E o Flash consegue fazer isso com facilidade. Então, nós iremos nessa aula criar um arquivo XML simples com dados, o que seria de um quiz, uma espécie de um quiz, né, com perguntas e respostas, e passar esses dados para o Flash, tá certo? É como se fosse um banco de dados local aí para o Flash, tá ok? É uma aula simples, bastante objetiva, não é complicado. Eu fiz alguns testes aqui e para esse objetivo, que é uma espécie de quiz, eu achei uma maneira aqui que, no meu entender, é uma maneira mais simples de fazer, mais fácil da gente implementar o XML e fazer a leitura dessas perguntas e dessas respostas para o Flash. É uma maneira fácil da gente colocar as perguntas. Eu posso ter 500 perguntas, 100, 200, 1000, 10, que fica fácil da gente escrever o XML, colocar as perguntas e respostas e fazer a leitura pelo Flash. Ok? Então vamos lá, eu vou iniciar aqui o nosso ActionScript 3. E a primeira coisa, na verdade, vai ser construir o XML. Então eu vou abrir um arquivo de texto aqui. Eu vou construir o XML nesse arquivo. Então não é uma coisa muito complicada não, tá? Basicamente eu vou iniciar aqui um primeiro comando aqui, informando a versão do XML e o tipo de codificação desse conteúdo, que é o UTF-8, né, para ele entender aí que é o nosso idioma. Então, XML, vou indicar aqui a versão, vou colocar aqui versão 1.0 mesmo, tá? E a codificação aqui para o nosso idioma, UTF-8. Certo, beleza. Então, iniciei aqui as primeiras configurações básicas aqui do arquivo XML. E como eu quero um XML com perguntas e respostas, eu vou abrir um primeiro nó aqui de perguntas. Ok? Vou finalizar esse nó aqui de perguntas, certo? Beleza. E aqui dentro eu vou colocar as perguntas com respostas. Então tem várias formas de fazer isso daqui. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, pergunta, seria uma primeira pergunta. E aqui dentro, né, outros nós, por exemplo, com as respostas. Resposta 1. Finalizo aqui resposta 1. E assim por diante. Colocaria aqui resposta 2, 3, 4. Mas eu acho que assim dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Eu prefiro, nesse caso, fazer dessa forma aqui. Quer ver? Trabalhar com categorias. Tá? Como se fossem parâmetros aqui desse nó. Então, por exemplo, pergunta. Eu crio um parâmetro aqui, uma categoria, que eu vou chamar de per, que vai ser a minha pergunta. Tá? E eu crio outras categorias aqui, outros parâmetros, que vão ser as respostas. Por exemplo, R1 vai ser a resposta 1. R2 vai conter a resposta 2. R3 vai conter a resposta 3.
E eu posso ainda colocar uma outra categoria aqui que eu vou chamar aqui de correta. Correta ou certa, né? Certa, que é a resposta certa, tá? Indicando aqui se é a resposta 1, a 2 ou a 3, ok? Ou eu posso brincar aqui também, né? Eu posso brincar da seguinte maneira. Seguir um padrão, por exemplo. Não brincar, né? Seguir um padrão. Eu coloco sempre a resposta certa aqui no R1. E na hora de informar essas respostas, eu sorteio, na verdade, cada uma em uma ordem aqui para mostrar lá no flash. Posso seguir esse padrão, mas posso fazer assim também, indicando qual é a resposta correta, tá certo? Se é a 1, a 2 ou a 3. Então, vamos lá. Deixa eu finalizar aqui. Pergunta. Então, assim fica muito fácil. Dessa maneira, eu coloco quantas perguntas eu quiser. Por exemplo, vou colocar aqui 3 perguntas. Aqui, ó. Pergunta 1, pergunta 2 e pergunta 3. Tá certo? Vamos digitar aqui alguma pergunta aqui para ficar fácil, né? Para a gente ver isso aqui lá no Flash, para a gente passar esses dados lá pro Flash. Vamos imaginar umas perguntas fáceis aqui. A primeira pergunta vai ser: qual seu super-herói preferido? Então, resposta 1 aqui vai ter o Batman. Resposta 2 vai ter o Flash. E resposta 3, vamos colocar o Capitão América. Beleza. Então, pergunta 1. E aí eu indico aqui a resposta correta aqui, né? Embora não tenha resposta correta, porque cada um tem um herói preferido, né? Essa pergunta não ficou boa para um quiz, não. Mas no meu caso aqui, vou colocar aqui qual o meu, e fica bom, qual o meu super-herói preferido. E no caso aqui, a resposta certa é a número 1, ok? A segunda pergunta aqui, qual seu meio de transporte favorito? Então, segunda pergunta, vamos para as respostas aqui. Então, pode ser carro, pode ser navio e pode ser avião. Nesse caso, a resposta correta aqui é a 3. De novo aqui, né? Meu. E a próxima pergunta, vamos bolar uma próxima pergunta aqui. Qual meu desenho favorito? Então vamos colocar aqui só coisa nova, né? Super Amigos. Comandos em Ação, Rambo. Nossa senhora, só pérola, né? Tem gente que nem lembra, que tá vendo esse vídeo, nem lembra desses desenhos aqui. O Rambo já teve desenho. Comandos em Ação são os G.I. Joe, né? E a resposta correta aqui para essa certa, no caso, é a número 2. Então tá aí. Fiz um XML aqui com 3 perguntas e 3 respostas, né, para cada pergunta, informando aqui a pergunta correta. Vamos salvar isso daqui? Deixa eu salvar aqui na pasta, já criei uma pastinha já para esses arquivos. E o nome aqui vai ser perguntas.xml. Ok, salvar. Beleza. Então, meu arquivo de XML está salvo agora. Vamos para o Flash. Muito bom. No Flash, nós vamos abrir aqui a janela
de ações do ActionScript. Tá aqui. E vamos agora carregar. O que nós precisamos fazer aqui? Eu preciso carregar o XML e fazer a leitura dos nós desse XML. Então, para carregar, nós vamos precisar de um loader. E o loader precisa de um URL request, certo? Então, a primeira coisa vai ser criar o loader. Então, var loader, vou chamar ele aqui de loader, do tipo, pode ser aqui URL loader, vou colocar o URL loader e já vou instanciar, e já importou aqui para mim, tá vendo? Vamos instanciar um novo URL loader. Ok, nosso loader já está criado do tipo URL loader. Ele precisa de uma URL. Então, nós precisamos de um elemento URL request, que na verdade vai conter a URL apontando para o nosso arquivo XML. Então, vamos lá, loader, load, vamos carregar aqui. Eu poderia criar o objeto URL request separado aqui, igual eu fiz aqui, ó, tá vendo? Poderia fazer assim, ó, var, vou chamar aqui de URL do tipo URL request, onde recebe uma nova URL request com a URL aqui, ó, perguntas.xml. Eu posso fazer assim e aqui simplesmente eu indico a URL, tá? É uma das maneiras. Outra maneira, às vezes mais simples, basta pegar isso aqui, ó, esse conteúdo aqui, e indicar dentro, deixa eu recortar aqui, ó, recortar e indicar aqui dentro do loader, que aí eu evito uma linha, tá vendo? Eu economizo uma linha de código, tá vendo? Então o resultado é exatamente o mesmo, tá certo? Como o loader precisa de um objeto do tipo URL, eu já estou instanciando aqui dentro dele, ok? Então aquele URL request vale ali para o loader. Então eu já indiquei até a URL, né, o meu arquivo que eu quero ler, o perguntas.xml aqui dentro do loader. Agora eu preciso fazer leitura desses dados do XML quando esse carregamento, essa leitura tiver completa. Então aqui no loader, no meu objeto loader, eu vou adicionar um evento, event listener, que vai ser o evento complete. Então, quando o carregamento estiver completo, ele vai chamar a função aqui, vamos chamar essa função de ler XML ou mostrar XML, né? Vamos deixar ler XML mesmo, tá? Então, preciso agora criar essa função ler XML, certo? Que vai ser chamada quando o carregamento desse arquivo estiver completo. Então, vamos lá. Function ler XML é uma função que está sendo usada no evento da categoria event. E ao final não retorna nada. Ok, ele só vai fazer leitura e mostrar as funções aqui dentro dele mesmo. Depois que ele acabar de executar as tarefas dele aqui, ele não vai retornar nada para o sistema, ele vai simplesmente finalizar a função. Então aqui dentro eu vou criar uma variável que eu vou chamar de XML, para facilitar, do tipo lógico XML, certo? Criei o objeto, vou instanciar esse objeto, certo? Então, new XML, para eu conseguir trabalhar com ele.
E aqui dentro dele eu tenho que informar qual objeto, né, vai estar dentro desse XML, que na verdade é esse perguntas aqui. Ó. O perguntas foi carregado aqui dentro do loader, certo? E eu estou trabalhando com o evento complete também para o loader. Então, o que vai ser passado aqui é esse loader. E eu vou indicar esse loader aqui, esse objeto loader aqui, ó. Esse aqui dentro como i.target, que é o que está vindo aqui, que na verdade é o loader, certo? Beleza. Só que eu vou indicar aqui um data, indicando que eu quero ler os dados, né, desse conteúdo, desse XML que está vindo aqui. Pronto, o XML já está pronto para ser usado ali dentro da função, o meu arquivo perguntas.xml. Agora basta ler o conteúdo lá dentro, os nós lá dentro, e é muito simples. Eu vou fazer através de um trace aqui, ó. Eu vou mostrar aqui no trace, na janela de saída, a pergunta número 1. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, XML, que é esse cara aqui. Se aqui tivesse escrito banana, aqui também seria banana, tá? Então, XML. Eu quero a primeira pergunta. Então, vamos só lembrar aqui o nosso arquivo, ó. A primeira pergunta é essa aqui, certo? O nosso chama pergunta. Então, vamos lá, eu tenho 3 nós dele. Então, XML, pergunta. Aquilo ali fica armazenado em forma de vetor. Então, pergunta no índice 0, que é a primeira pergunta. O que eu quero mostrar aqui? O conteúdo da categoria per. Vamos lembrar aqui, a primeira categoria aqui, ó, per. Tá vendo? O primeiro parâmetro. Então, eu quero mostrar aqui nesse trace o conteúdo da categoria per. Então, eu indico esse arroba e o nome da categoria. Vamos ver se vai aparecer aqui a primeira pergunta. Só relembrar aqui, ó, qual o meu super-herói preferido. Então, vamos lá. Vou dar um Ctrl Enter. Opa, vamos ver onde eu errei. Ah, sim, eu errei porque eu ainda não salvei esse arquivo XML na mesma pasta desse arquivo Flash, na mesma pasta do arquivo XML. Então ele está procurando aqui o arquivo XML na pasta temporária, né? Ele não vai achar. Então vamos salvar aqui. Ok. Deixa eu salvar aqui com operando XML. É o nome do arquivo do Flash. Ok, agora tem que dar certo, né? Vamos lá de novo. Ctrl Enter. Beleza, olha só. Ele leu lá o arquivo XML com a primeira pergunta aqui, ó. Qual o meu super-herói preferido? Vamos trocar? Vamos ler a segunda pergunta. Então, número 1 aqui. Ctrl S para salvar. Ctrl Enter. Joia aqui, ó. Segunda pergunta. Qual o meu meio de transporte favorito? Beleza. E a terceira pergunta? O índice número 2 aqui começa do 0, né? Índice 0, índice 1, índice 2. Ctrl S para salvar. Ctrl Enter. Olha lá. Qual o meu desenho favorito? Tá certo, gente? Então, é muito simples fazer a leitura dos dados XML. Então, vamos mostrar aqui, por exemplo, aqui, ó, a primeira pergunta com as suas 3 respostas. Então, pergunta 0, a categoria R1. Tá vendo? Vamos pegar aqui a categoria R2 e R3. Primeira pergunta com as 3 respostas. Ctrl S, Ctrl Enter, tá aqui, ó. Qual o seu super-herói preferido? Batman, Flash, Capitão América. Ok. E eu quero colocar todas as minhas perguntas. Eu quero escrever aqui nessa saída todas as minhas perguntas. Eu posso criar um for para isso, já que isso aqui é uma matriz, é um array. Fica muito simples. Vamos criar um for aqui. Vamos lá. For. Vamos criar uma variável aqui chamada de i, do tipo number, iniciada em 0. Para esse i,
iniciado em 0, eu vou contar enquanto o i for menor que 3. Eu tenho 3 perguntas, né? O índice 0, 1, 2. 3 alternativas. E vou incrementar o meu i de 1 em 1 aqui. Beleza. E agora, em vez de 0, eu coloco i aqui para fazer a leitura do índice. Joia! Vou colocar um trace aqui com um tracinho para dividir as perguntas. Beleza. Vamos ver se isso aqui funciona. Salvei. Ctrl Enter. Tá aí. Vamos aumentar um pouquinho aqui a janelinha de saída. Deixa eu fechar aqui. Fechar essa janelinha de código também. Tá aqui, ó. As minhas 3 perguntas aqui, ó. Qual o meu super-herói preferido? Com as 3 alternativas. Qual o meu meio de transporte favorito? As 3 alternativas. E qual o meu desenho favorito? Também as 3 alternativas. Então, dessa maneira, eu posso ter 10.000 perguntas, né? Sei lá, 1.000 perguntas, 500, 100, 200, dentro do arquivo XML. Basta transportar isso agora aqui para o Flash. Então, a gente pode colocar isso em variáveis. Deixa eu abrir aqui novamente. Eu fiz o trace, tá? Mas eu posso colocar isso em variáveis, certo? Posso criar uma matriz aqui que vai receber todas as perguntas e todas as respostas. Ok? Muito fácil, sem problema nenhum. Quer ver? Vamos fazer isso aqui por meio de variáveis, aqui bem rapidinho. Então, olha só, vou criar aqui uma variável. Vou chamar aqui de P1, pergunta 1, do tipo string. Posso fazer isso fora aqui também, tá? Da função, tá, gente? Vou criar também aqui outras variáveis. R1, string. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. R1, R2, R3. Vou criar as variáveis separadas assim, tá? E uma variável correta 1, que vai conter a opção correta da pergunta 1. Então, eu coloco isso aqui agora. Ao invés de passar para a tela de impressão, eu atribuo isso aqui agora nas variáveis. Então, veja bem aqui, vamos mudar aqui, em vez de 3. Aqui eu vou colocar isso aqui na variável P1. Ok. Isso aqui eu vou colocar vou colocar na variável R1. Isso aqui eu vou colocar na R2. Isso aqui eu vou colocar na R3. E correta vai receber aqui essa leitura, ok, do parâmetro da categoria certa. Então, volta aqui, da categoria certa, ok. Então, eu li aqui as perguntas, né? Eu vou pegar as perguntas aqui só do nó 1 por enquanto, a pergunta 1 por enquanto, primeira pergunta, que é o índice 0. E aí eu faço aqui o trace ou a leitura, eu coloco isso aqui, as perguntas, né? Crio uma matriz aqui de perguntas e de respostas, coloco isso dentro de um for para ler todas as minhas perguntas e respostas, tá certo? Então, mas é assim que a gente faz a leitura
do arquivo XML. Deixa eu fazer um trace aqui com o conteúdo dessas variáveis, só para não ficar vago aqui, né? E a gente encerra essa aula de leitura do XML. E depois a gente pode até fazer um quiz mais completinho aí, com uma interface bacaninha aí. Essa aula nós vamos focar aqui na leitura do XML. Então vamos ver aqui. Ctrl S, Ctrl Enter. Vamos ver o que ele fez aqui na janela de saída. Olha aqui, ele deu o primeiro trace aqui com lendo as variáveis, certo? Depois ele começou aqui o trace, né, que está dentro do for, lendo aí todas as alternativas. Certo, pessoal? Então nessa aula nós ficamos por aqui. Aprendemos aí a fazer leitura de arquivos XML. E na próxima aula a gente pode fazer um quiz aqui com uma interface bacaninha aí, utilizando as perguntas do XML. Tá certo? Dúvidas e sugestões postem nos comentários. Eu respondo nos comentários. Quem pergunta nos comentários, respondo no e-mail. Quem pergunta no e-mail. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.